somos da Escola João Marciano de Almeida. O nosso professor é o Ricardo Tristão. Meu nome é Maria Eduarda Silva Castro, número 29, e a outra participante do grupo é a Vitória Pessoa Miguel, número 41. A gente é do terceiro D, terceiro colegial. Hoje a gente está aqui para apresentar um seminário. O nosso seminário é sobre mamíferos. Há quanto tempo surgiram? Acredita-se que os primeiros mamíferos surgiram no período Jurássico, entre 176 e 161 milhões de anos atrás, durante o reinado dos dinossauros. Novas pesquisas científicas apontam que os mamíferos podem ter surgido há pelo menos 208 milhões de anos, durante o período Triássico Superior. Características dos mamíferos. As características são fertilização interna, respiração pulmonar, ou seja, todos os mamíferos apresentam pulmões, circulação fechada, circulação dupla e coração com 4 cavidades, presença de glândulas mamárias, presença de pelos, presença de sexos separados, sistema urinário e sistema nervoso. Dentre essas características, a gente pode citar duas características que são a presença de glândulas mamárias e a presença de pelos, que são características que diferenciam os mamíferos de outros animais. As glândulas mamárias são presentes na fêmea para produzir leite para alimentação dos filhotes ou crias. A presença de pelos tem exceção dos golfinhos e de algumas baleias que somente na fase embrionária possuem pelos. Aqui a gente pode ver a anatomia interna de um mamífero. Esse mamífero é um gato e a gente pode ver cada órgão presente no corpo dele. Número de espécies desse grupo. Atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma dessas. Elas são distribuídas em aproximadamente 1.200 gêneros, 152 famílias e 46 ordens. Aqui a gente pode ver 4 mamíferos. O primeiro é o panda, o segundo é um elefante como seu filhote, o terceiro é uma fêmea cachorra, amamentando, os seus filhotes. E o quarto é um koala. Distribuição geográfica. Os mamíferos são distribuídos praticamente em todas as regiões do globo terrestre, incluindo a Antártida, onde focas são encontradas na zona sul costeira. Então, a gente pode ver que até nos ambientes mais frios, os mamíferos estão presentes. Os mamíferos são encontrados em todos os continentes remanescentes, em ilhas, nos mares e oceanos da Terra. Habitat dos mamíferos. Os mamíferos são animais que vivem nos mais variados locais da Terra, desde as regiões tropicais aos polos, e desde os mares até os desertos mais secos e as florestas mais densas. Então, a gente pode ver que os mamíferos eles vivem em climas, em ambientes diferentes. Eles dominam os habitats terrestres do nosso planeta. E existem também os representantes marinhos, que é a baleia, o golfinho, a foca, o leão marinho e de água doce é o peixe-boi. Aqui a gente pode ver diferentes habitats que os mamíferos ficam. A gente pode ver ambientes marinhos, ambientes com florestas, enfim, diversos habitats. Como se reproduzem? Os mamíferos se reproduzem por acasalamento. A fecundação nos mamíferos é interna, ou seja, o macho libera o esperma que fecundará o óvulo da fêmea. Em quase todas as espécies de mamíferos, a fêmea carrega o filhote em desenvolvimento dentro do corpo após o acasalamento. O filhote desenvolve-se no interior de um órgão chamado útero, que fica dentro do corpo da mãe. Vai ser por meio desse órgão que o filhote vai se desenvolver a partir dos nutrientes que ele recebe do corpo da mãe. Nas imagens, nós destacamos uma zebra amamentando seu filhote e na imagem ao lado nós temos um elefante em desenvolvimento dentro da placenta da mãe. Nessas imagens nós temos diferentes animais em processos de acasalamento. Utilização para os humanos. Os cavalos são muito utilizados como meio de transporte. Bois e vacas, além de alimentos como a carne e o leite, podem também nos fornecer o couro. O couro é muito utilizado na fabricação de peças de roupas, sapatos e diferentes adereços.
Outros bichos também são usados para alimentação. São eles os porcos, bodes, coelhos, entre outros. Para a fabricação de roupas e tecidos em geral, podemos utilizar a lã, retirada geralmente das ovelhas. A polinização é feita por muitos animais, um deles é o morcego. Parte dos indivíduos, derivados ou todo o animal são extraídos para a fabricação de produtos zooterápicos, que são produtos feitos a partir de partes dos animais. Nós temos, por exemplo, a queratina extraída de chifres de bois e vacas, o colágeno extraído do osso e cartilagem de animais, por exemplo, a vaca. Na imagem ao lado, nós temos um couro de uma vaca. Nessas imagens, nós destacamos a utilização do cavalo como meio de transporte e a carne dos animais para consumo humano. Importância ecológica. A importância ecológica dos mamíferos, como a dos demais grupos de vertebrados, está diretamente relacionada com as cadeias alimentares, aquáticas e terrestres. Muitos mamíferos desempenham o papel de polinizadores de flores, e também temos os animais dispersores, pois ao terem contato com sementes que eles ingerem, eles vão auxiliar no processo de transporte dessas sementes para locais propícios para o desenvolvimento delas. Nas imagens, nós destacamos duas cadeias alimentares. Uma delas tendo como a coruja e a raposa no topo, e a outra imagem nós temos o ser humano no topo dessa cadeia. E no meio nós temos o morcego, um animal polinizador. Curiosidades: animais em risco de extinção. Esses animais que nós destacamos são animais que correm risco de extinção no Brasil, por exemplo, o muriqui do norte, o guigo da caatinga, a preá de Santa Catarina, a cairara e o saiuá. Esses outros animais também correm risco de extinção, mas são de diversas partes do mundo. Por exemplo, a vaquita, o lobo vermelho, o leopardo de Amur e o elefante asiático. A classe dos mamíferos possui grande variedade de espécies. De acordo com a reprodução, os mamíferos eles são classificados em monotremados, ou seja, são mamíferos que botam ovos, marsupiais, ou seja, eles possuem a placenta menos desenvolvida, com um período de gestação menor, e placentários, que possuem a placenta bem desenvolvida e que vai garantir a transferência de nutrientes da mãe para o filho. Nas imagens, nós destacamos o ornitorrinco na primeira imagem, que é um animal monotremado. Na segunda imagem, nós temos o canguru com o seu filhote, um animal marsupial, e nós temos o ser humano como placentário. Nessa imagem, nós destacamos a evolução dos animais até os mamíferos. Nessa outra imagem, nós destacamos diferentes tipos de mamíferos, por exemplo, o urso polar, o mamute, o elefante, o morcego, a vaca, entre outros. Nós destacamos as referências,